E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu pensei em fazer um vídeo um pouco diferente aqui do que eu costumo fazer, na verdade, né? Eu faço vlog, né? Os estudos que eu faço aqui no canal são vlogs. O que é vlogs? Eu corto tudo que está errado, eu corto os espaços vazios, aí o vídeo fica um pouco mais rápido, fica mais dinâmico ali, sem nenhum erro, entre aspas, né? De vez em quando a gente erra. Mas eu pensei em fazer um vídeo aqui um vídeo direto aqui, sem cortes, para a gente trocar uma ideia, na verdade, para eu falar algumas coisas que eu penso sobre o que está acontecendo no mundo agora. Não sou especialista nenhum, né? Não sou médico, não sou infectologista, mas eu sou um ser humano que está preocupado como qualquer outro, né? E está passando, vivendo por tudo aquilo que todo mundo aí está vivendo, e passando, e sofrendo, e preocupado também. E, bom, vamos falar sobre esse coronavírus, né? Esse novo vírus, Covid-19, que está assustando todo mundo, está deixando todo mundo em pânico, todo mundo assustado. E, obviamente, interligar isso com o que a Bíblia diz, do que a Bíblia fala e o que a Bíblia nos prepara e nos ensina também. Uma coisa que parece que é positivo desse coronavírus é que ele veio para curar todas as outras doenças. Não se vê mais ninguém morrendo atropelado, ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de AIDS, infarto, ataque cardíaco, ninguém mais é assaltado, nada. Só se fala sobre esse coronavírus. Estabelecimentos fechados, muitos locais aí do Brasil já estão com o sistema de lei do lockdown, ou seja, bloqueio geral de tudo. Você não pode sair de casa, você não pode ir para nenhum lugar, a não ser para locais essenciais, como comprar remédio, ir no médico, comprar comida. Fora isso, nada. E o mais triste de tudo isso é as pessoas que dizem que conhecem a Deus, dizem que conhecem a palavra, e são as pessoas que mais estão com medo dessa doença, desse novo vírus. Não estou falando que ele é mentira, não estou falando que é uma fantasia que foi inventado. Ele é real, pessoas têm morrido por causa dessa doença. Não estou falando que não. Não estou dizendo que não é para usar máscara, não estou dizendo que não é para passar álcool em gel. Não é nada disso. Mas eu queria falar com vocês referente àquilo que as Escrituras falam, né? As coisas que estão acontecendo de forma secundária desse vírus e ninguém está se ligando, né? Isso tem deixado muitas pessoas tristes, muitas pessoas desanimadas e preocupadas também. A primeira coisa, que a maioria das pessoas elas não perceberam. Conseguiram uma maneira de fechar as igrejas. Finalmente as igrejas foram fechadas. E muito com o apoio dos próprios cristãos, né? Algo que o inimigo ele já tem tentado fazer há séculos. Fechar as igrejas, né? Na verdade, da mesma forma como os cristãos, eles colocam pessoas lá dentro do Congresso, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, enfim, pessoas que venham defender nossas causas. E o outro lado da força também faz a mesma coisa. E existem muitas leis que estão lá engavetadas que foram criadas para tentar fechar as igrejas. Por exemplo, já tentaram criar formas de fechar as igrejas pelo simples fato do barulho, né? Então as igrejas não podem mais fazer, aliás, nenhum tipo de estabelecimento pode fazer barulho acima de 60, de 80 decibéis. Como se tem um culto numa igreja com 80 decibéis, que é a altura que basicamente estou falando com você aqui agora, né, para 500 pessoas, 1000 pessoas. E com a estratégia de Deus, né, de homens de Deus, de pessoas inteligentes, nós contra-atacamos essas leis, colocamos isolamento acústico, ou colocamos igrejas em lugares mais afastados, e aí foi uma forma de nós conseguirmos uma sobrevida para continuar pregando a palavra. Depois disso, existe uma lei que fala da questão de aprovação do bairro. Então, a pessoa vai ali construir uma igreja, um grande templo, é feita uma pesquisa de bairro, né, para os vizinhos se eles são a favor ou não de construir uma igreja ali. Se um ou outro for contra, aquela obra é embargada. Isso acontece. O que é feito? As pessoas, os ministros, os pastores, né, líderes de igreja, eles compram prédios, antigos cinemas, antigos teatros, que já tinham alvará de funcionamento. E aí foi mais uma forma, mais uma estratégia, uma contra-estratégia
de manter as igrejas funcionando. E existe, né, a nossa defesa dentro da Constituição de que nós temos direito a culto, nós temos direito a nossos rituais, nossas liturgias, né? Está na Constituição brasileira. Só que quando um governador, quando um presidente, um prefeito, ele declara estado de calamidade pública, esse estado de calamidade pública, ela sobrepõe a Constituição em muitas coisas. E aquilo que era um direito nosso, né, de ter igrejas abertas, de ter nosso momento de culto, ela foi bloqueada, ela foi proibida por causa desse coronavírus. E a maioria dos cristãos não está nem ligando para isso. As igrejas em si, a grande maioria delas, já estava, como eu posso dizer aqui, muito frias, muito distantes, pregando o que não é verdade, pregando apenas bens materiais, curas, mas pregar a salvação, pregar a verdade, poucas delas fazem. Então imagina agora que as pessoas estão em casa. E o que eu vejo é o cumprimento da palavra, né? E as pessoas não estão ligando, os próprios cristãos não estão nem aí, apoiam essa loucura toda, né? Eu não apoio aqui, eu não estou aqui falando que o isolamento tem que ser vertical, tem que ser horizontal, tem que ser um isolamento inteligente, um isolamento consciente. Da forma como está, onde nós vamos parar? Beleza, as pessoas não vão morrer com o vírus, mas e fome? Né? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai comprar comida? Pessoas estão perdendo emprego, pais de família estão ficando sem trabalhar, com as portas do seu comércio fechadas, salário sendo cortado, né? E as pessoas não estão se ligando nisso. Né? Mas o que eu quero dizer, eu não quero falar nada aqui a respeito do coronavírus, do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito. Eu não tenho conhecimento ou propriedade para falar sobre isso, né? Como muitas pessoas têm feito por aí, falando asneira, espalhando fake news, né? Não é isso, eu não quero ser irresponsável a esse ponto. Mas o que eu quero dizer é referente à palavra do Senhor, né? O que a Bíblia nos ensina. Jesus Cristo, ele está às portas, ele está voltando, tá? Isso é fato, isso é claro, né? Sempre nossos pais diziam que Jesus está às portas, né? Eu acredito, na minha concepção, que Jesus já está com a mão na maçaneta dessa porta, já abrindo para vir nos buscar, tá? É isso que eu sinto. Eu sempre falo com pessoas que o mundo, ele está eu estou sentindo que a gente está numa panela de pressão tão grande, prestes a explodir. Parece que alguma coisa está para acontecer. Eu falo para pessoas que me conhecem, que conversam comigo, de que nós somos personagens do Apocalipse. Nós somos personagens do Apocalipse. Tudo aquilo que João ele previu lá no Apocalipse, na Bíblia, nós já estamos vivenciando isso. Nós vivemos isso agora. Jesus ele está voltando. E nós estamos panguando, nós estamos viajando aqui nas ideias, pensando nas coisas do dia a dia, do que nós vamos fazer amanhã, do que nós vamos fazer daqui uma semana, daqui um ano. E não é bem isso que a palavra nos ensina. Aqui em Mateus 24, fala assim, 24 do 36 em diante. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E é exatamente o que está acontecendo. As pessoas elas não têm buscado mais o conhecimento da palavra, elas não têm buscado mais a Deus, não têm buscado mais louvar o Senhor, elas têm buscado apenas movimento, um avivamento qualquer, pular, dançar no louvor, mas não têm buscado realmente ali a santidade do Senhor. Não estou falando aqui para buscar a perfeição, pecado todos nós temos. Ninguém vai ser salvo pelos seus próprios méritos ou pelas suas obras. Pecadores todos nós somos. A Bíblia ela diz que a salvação ela vem pela graça e não por obras, para que nós não venhamos nos engrandecer e nos exaltar. É tudo pela graça do Senhor. Mas o que está faltando é temor a Deus. O que está faltando aqui é credibilidade na palavra, nas profecias dos finais dos tempos. Não profecias que fajutos estão fazendo por aí. Agora apareceu aí que o mundo ia ficar escuridão daqui em 3 dias, não sei mais o quê, e que havia um barulho no céu. Eu sempre falo,
Tá na Bíblia? Amém. Tá na Bíblia. Então, amém. Não tá na Bíblia? Não. Então, foge que é mentira. Foge que é cilada. É simples assim, não tem dificuldade. Jesus Cristo ele deixou a Bíblia dele, a palavra dele, para nos guiar, para nos dar um norte daquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos acreditar ou não. E a palavra do Senhor também ela é bem clara em dizer de que ele encurtaria, os dias seriam encurtados. Se isso não acontecesse, nenhuma alma se salvaria. Nenhuma. Pode ser a pessoa mais exemplar do Evangelho que você conheça. Nem ele se salvaria. E eu fico pensando no que está acontecendo agora no mundo. Né? A estratégia super inteligente do inimigo, do nosso inimigo Satanás. Porque o que ele quer é destruir as igrejas, é destruir as pessoas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu já falei isso aqui em outros vídeos aqui do canal. Tudo que rouba, tudo que mata, tudo que destrói é de quem? É do diabo, é de Satanás. E nós não estamos nos ligando nisso. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas, refletindo, né? A questão de empatia. Né? Empatia é se colocar no lugar de outra pessoa. Não que eu tenha empatia pelo diabo, né? Não tem nem como se colocar no lugar dele. Mas tentando pensar um pouco como o diabo, ele teve mais de 2000 anos para criar esse plano. Desde o princípio dos tempos, desde que Adão e Eva pecaram, desde que eles comeram do fruto, já foi predito que o Salvador viria para nos salvar. Lá em Gênesis, lá no início, Deus ele fez uma promessa de que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Estava ali predizendo que Jesus Cristo ele viria para nos salvar, mas sofreria para isso, ele sofreria muito por isso. E houve muitas outras profecias, Isaías, Daniel, Ezequiel, tantas outros profetas que predisseram o final dos tempos. Só que não havia como entender aquilo até chegar o momento de João escrever o Apocalipse. O Apocalipse ele veio para fechar, para interligar toda a Bíblia e fazer sentido em todas as outras profecias. E quando isso aconteceu, eu imagino que Satanás falou, opa, agora as pessoas vão saber. Então agora nós temos que bolar um plano de como que vai vir o anticristo. E ele teve 2000 anos para bolar isso. Ele teve 2000 anos para criar projetos, para criar estudos de caso, de como que seria o final dos tempos, de como que ele destruiria a humanidade. E é o que está acontecendo agora. Né? Agora é o momento dele. O anticristo, eu acredito, não estou falando que está na Bíblia ou que eu sei de nada, teoria de conspiração. Mas eu acredito que o anticristo ele já está aqui. Ele é um homem. Ele vai tentar copiar Jesus Cristo. Ele vai tentar dizer que é o Messias que veio para cumprir as profecias bíblicas. E como que ele vai fazer isso? Estudando a Bíblia. Só que ele vai vir exatamente como as pessoas esperavam naqueles tempos que Jesus viesse. Jesus ele não veio para restaurar o templo físico. Ele veio para restaurar o templo espiritual, para nos libertar das garras do inimigo, espiritualmente falando. E os judeus da época e até hoje, eles acreditam que ele é um rei, de que ele vai vir para libertar Israel de um jugo, de uma escravidão física. Mas não foi para isso que ele veio. Foi um entendimento errado das profecias que eles tiveram. Só que esse anticristo, que diz que vai ser o Cristo, ele vai vir para tentar agradar a todo mundo. E você pode ver que no mundo todo as pessoas elas estão separadas, elas estão segregadas. Hoje um é inimigo do outro, eu sou inimigo de você, você é meu inimigo. Existe a rivalidade racial, se eu sou branco, você é negro, nós somos inimigos. Se você é homem ou outra mulher, nós somos inimigos, tem as feministas. Se você é cristão e o outro é ateu, você é inimigo. Se você é de direita, você é de esquerda, você é um inimigo. Entre tantas outras coisas. E o que o inimigo ele vai fazer? Eu estava falando isso para minha esposa. Como se conserta algo que não está quebrado? O anticristo ele vai vir para tentar consertar o mundo. Só que para consertar o mundo precisa estar quebrado. E é o que eu acredito que está acontecendo agora. O mundo ele está sendo quebrado, ele está sendo destruído, ele está sendo separado, segregado. E esse cara vai vir para tentar unir o mundo. Numa paz
plena e duradoura, mas é uma falsa paz, né? Está lá em todo Apocalipse, o Apocalipse ensina isso. Ele vai vir para restaurar o mundo, a paz mundial. Todas as pessoas vão aplaudir esse cara, o Papa vai aplaudir esse cara, os islãs, os muçulmanos, os ateus, os políticos de direita e de esquerda, os cristãos, todos vão apoiar ele. Quando aparecer alguém que é amado por todos, esse é o anticristo. Ah, é o Papa, mas tem muita gente que odeia o Papa, é o Trump, tem muita gente que odeia o Trump, é o Bolsonaro, muita gente odeia o Bolsonaro, e tantas outras pessoas. Não existe ninguém no mundo que é 100% amado. Esse vai ser o cara. Quando esse aparecer, esse é o anticristo. Mas como é que você vai saber se você não estuda a Bíblia? Como é que você vai saber se você não estuda a palavra? Quando alguém vai pregar sobre o final dos tempos, quando alguém vai pregar sobre o Apocalipse, você foge, você tem medo, você não quer conversar. Eu não quero conversar sobre esse assunto. Ah, esse assunto é demais para mim, eu não quero conversar sobre isso. Sabe, as pessoas fogem do conhecimento. E a Bíblia é bem clara em dizer que o povo perece por falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só isso. Jesus ele sempre foi muito claro na sua palavra e hoje o inimigo ele tem usado dessa estratégia de tirar o conhecimento das pessoas, tirar o tempo delas, de tirar a fé delas, medo de morrer, medo de se pegar um vírus. Hoje os pais não abraçam mais os filhos, hoje os irmãos não abraçam os seus irmãos. Sabe, as pessoas elas têm medo, você vai na casa das pessoas, elas ficam incomodadas com você lá. Muito difícil de quando essa crise passar, esse coronavírus passar, que as coisas vão melhorar. Na verdade, sempre vai continuar aquela desconfiança e a tendência é piorar. Eu não estou aqui sendo pessimista, eu estou sendo realista naquilo que eu acredito na palavra, do que a palavra do Senhor me diz, de que é necessário que essas coisas aconteçam. Porque se não acontecer, Jesus não voltaria. Então, o que eu peço para você, estuda, sabe? Realmente estude, busque a Deus, sabe? Eu não estou aqui pedindo para você buscar perfeição, para você ser santo, ninguém é santo. Mas que você possa confiar em Deus, que você possa confiar na palavra e ver que existe uma trama no mundo contra as pessoas. É óbvio que o inimigo, o anticristo, ele já está trabalhando por trás de tudo isso. As grandes corporações globais, os bilionários, as empresas trilionárias que dominam, que ditam o que é verdade, o que é mentira, dominam as redes de comunicação, a mídia, os jornais, a internet. E nós acreditamos em tudo isso, né? Não se fala em outra coisa hoje que não seja coronavírus, Big Brother acabou agora, né? Só falava de Big Brother e agora de governo, sabe? De briga de A, briga de B. E não é isso, sabe? Isso tem tentado fazer com que nós percamos o foco daquilo que é verdade. Enquanto nós estamos aqui se preocupando com algo pequeno, o inimigo tem tramado algo grande para destruir a todos nós. Então, o que eu peço para você hoje aqui nesse vídeo aqui? Que você estude, que você busque a verdade, né? Mas não busque a sua verdade. Não é porque eu estou falando aqui também que você vai acreditar. Sabe, o que eu estou falando aqui, vai passar aqui no vídeo as referências bíblicas, o que eu estou falando para você. Procura ver, sabe, procure entender, procure ver a verdade. Principalmente Deus, ele vai testificar no seu coração. Sabe, se você souber ouvir, Deus ele está aqui para falar. O fim está próximo. A palavra diz em Tessalonicenses que aqueles que confiam em Deus, eles serão livres da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? É a grande tribulação. Mas a Bíblia não diz que nós seremos livres de todo e qualquer tipo de investida do inimigo ou de qualquer crise. Muitas coisas podem acontecer, já estão acontecendo antes do período da tribulação, antes dos 7 anos. E haverá muitas coisas que vão acontecer até lá. Eu vou dar um estudo aqui completo, são acho que 22 ou 23 aulas sobre o final dos tempos. Eu vou falar sobre os 7 selos do Apocalipse, sobre as 7 trombetas, as 7 taças de Deus, da ira de Deus, e todas essas coisas que vão acontecer durante o período da tribulação, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, o dragão, os 144 mil selados, as 2 testemunhas, entre tantas outras coisas, o pacto de paz com Israel de 7 anos, que vai ser quebrado no meio com 3 anos e meio, está tudo aqui na palavra. Deus ele caguetou tudo o que vai acontecer no final dos tempos, e nós ainda assim
estamos sofrendo por não conhecer a verdade. A verdade está aqui na nossa frente. A Bíblia está aqui impressa, a Bíblia está no celular, você pode usar em onde você quiser. É só você vir e ler. A Bíblia fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe? Então, para quem realmente espera a vinda do Senhor, eu estou mais do que ansioso para que Ele venha mesmo. Sabe? A gente tem os nossos planos do dia a dia, trabalhar, estudar, conquistar nossas coisas, mas você tem que entender que nós somos estrangeiros nesse mundo, nós estamos aqui de passagem. Sabe? Jesus ele vai voltar para nos buscar. E nós não podemos nos abalar por causa dessa pandemia, porque essa é uma de tantas outras. A Bíblia fala que no final dos tempos teria terremotos, teria rumores de guerra, guerras, doenças, fomes, entre tantas outras coisas. E tudo isso já foi cumprido, tudo isso já está aí, já aconteceu, guerra já teve de monte. O que é rumores de guerra? É o que está acontecendo no mundo, é aquela briga ali entre Estados Unidos e Coreia do Norte, por exemplo, onde o Kim Jong-un fala assim, eu tenho um armamento nuclear pesado, e aí o Trump fala, o meu é muito maior, e se você me atacar, eu ataco você também, e fica aquela tensão no mundo. É isso é rumores de guerra. Então eu falo para vocês, continue se prevenindo, não estou falando que não é para fazer isso, sabe? Use a sua máscara, use o seu álcool em gel. A questão do isolamento, a gente não tem muita escolha, né? Tem muita escolha, o governo está fazendo todo mundo fechar as portas, né, dos comércios, o que você vai fazer lá fora? Mas não se esqueça de que isso é necessário que aconteça. Isso é um preparo para o final dos tempos, é um rascunho do diabo, é um rascunho de Satanás para aquilo que ele ainda vai fazer. Não se esqueça que nós tivemos muitas outras pandemias e doenças que mataram milhões de pessoas. Houve a gripe espanhola em 1918, que matou 1/4 da população mundial da época. 1/4 da população mundial. Houve a peste negra na Idade Média, que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E muitas das vezes a pessoa fala, eu não gosto de estudar história. Cara, estudar história é para que você aprenda a não repetir os erros do passado. É para isso que serve. É isso que as pessoas não entendem, gente. Isso que as pessoas não entendem. Que quando você estuda o passado, a história, é para você não repetir os erros que aconteceram lá. Sabe? Pensa, se o diabo ele quer destruir o mundo e ele está pronto para o apocalipse, para os 7 anos de tribulação liderados pelo anticristo, ele fez um rascunho disso com Hitler. Hitler foi um rascunho do anticristo. Sabe, eu vou falar sobre isso também aqui em alguns estudos. Tinha um cara, na verdade, a ideologia nazista ali não foi implantada pelo Hitler, mas pelo seu ministro da propaganda, chamado Joseph Goebbels. O cara ele criou uma ideologia, uma doutrina em que as pessoas de toda a Alemanha acreditavam que Hitler era a salvação, de que ele era o cara que veio para restaurar tudo, para trazer de volta a soberania da Alemanha e de toda a Europa. E as pessoas compraram a ideia, mesmo sendo algo louco, genocida, matando milhões de pessoas, milhões de judeus em campos de concentração. Todos os alemães eles eram maus? Lógico que não, tinham pessoas de bem, a grande maioria, pais de família, até soldados do exército que seguiam ordens apenas. Só que eles foram doutrinados a acreditar que aquilo ali era o certo. E é o que tem acontecido hoje com a mídia. A mídia, ela mexe com a cabeça das pessoas, sabe? As redes sociais, elas falam algo e todo mundo trata aquilo como se fosse verdade, como se aquilo ali fosse a verdade absoluta. E você esquece de consultar a Bíblia. Você esquece de consultar a Deus, de orar a Deus para que Ele possa te dizer se aquilo ali é verdade ou não. Sabe? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, para não estender muito aqui o vídeo, tá? Então, prepare-se. Eu espero que dê tempo, né? Eu acredito que Jesus ele está muito próximo, sabe? Muito próximo mesmo. E eu espero que dê tempo de eu poder fazer esses vídeos aqui. Às vezes eu acho que nem vai dar tempo. Começando a fazer talvez na metade aqui, foi o tempo de Jesus voltar, ser o tempo de Jesus voltar. Mas se ele não voltar até lá, eu espero que você possa ver. Eu vou fazer todos esses vídeos para vocês, vou ensinar em tudo que você pode, sabe? Se você tem o conhecimento, você também tem a obrigação de passar para as pessoas que também precisam. E que você possa buscar um pouco mais a Deus também, que nós possamos, né? Agora é o momento das lives, né? Não que você não possa assistir as lives aí, mas quando você vê uma live do Alok, do Tiaguinho, de não sei mais quem, tem 2, 3 milhões de pessoas assistindo. E aí quando vê uma live de um cristão, de um Fernandinho,
diante do trono tem 90 mil pessoas assistindo, 50 mil pessoas assistindo. Poxa, gente, o que está acontecendo nesse mundo? Sabe, tem orgulho de quem você é, tem orgulho do que você acredita, tem orgulho da sua fé, sabe? Não se envergonhe de Deus. A palavra do Senhor diz que se nós nos envergonharmos dele, ele vai se envergonhar de nós naquele dia. Então não deixe que isso aconteça, tá bom? Eu espero que você deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo, nós podemos conversar, você pode mandar ali, eu vou te responder. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, se você não concorda também, fica à vontade. Se inscreva aqui no canal, tá? Para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e que você possa assistir os vídeos anteriores. Tem muitas coisas que eu já falei aqui, muitas coisas aqui que eu falei sobre a Bíblia e que podem ajudar você a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Beleza? Eu agradeço pela sua paciência, por você ter assistido até aqui e até a próxima aí. Fui.